Pois vamos em 19 de setembro. Quero falar com você sobre direito. O direito é a coisa mais simples do mundo. Lembro na universidade, dizia para os meus alunos, né? Se tu andar pela rua e o bom senso estiver sendo espancado, para, estuda. Uma solução existe. Porque o direito é civilização. É a capacidade que a humanidade encontrou de estabelecer mecanismos de convivência, de não matança, de eliminação do postulado primevo do mais forte. Direito é isso, direito é paz social. Não é uma locução vazia, paz social não é uma locução vazia. A lei existe para nos permitir conviver. E para que quando qualquer um de nós tenha algum problema, alguma reivindicação, alguma pretensão que seja resistida, alguém, um terceiro, venha e resolva. Esse terceiro é o chamado juiz. Quem diz como devemos nos comportar? A estrutura política assentada nos parlamentos. E quando estes comportamentos colidem, alguém vem e diz qual comportamento é o aceitável e como devemos nos conduzir. Simples assim. É uma verdade que pouca coisa ultimamente se discute no direito. A propósito, assisti uma entrevista dada pelo Lênio Streck a um podcast, a um site chamado Reconversa, Reinaldo Azevedo e Valfrido. Muito, muito boa, muito boa. O Lênio é um cara que, acredito eu, que seja dos que melhor produz nesta última década, dos que melhor pensa sobre o direito nesses últimos períodos. Tem um caminhão de coisa publicada para todo gosto, mas o Lênio, guardadas pequenas divergências aqui ou acolá, tem uma produção densa, erudita. E essa entrevista que ele deu lá no Reconversa realmente vale a pena ser vista. É muito boa, é um papo legal, não é aquele papo do juridiquês, é um papo sofisticado, mas que nos permite compreender em que quadra histórica nós andamos. E o Brasil tem muita inteligência por aí, mas que sucumbiu ao lugar comum, ao me engano que eu gosto. E pessoas que seriamente pensam as estruturas jurídicas, essas pessoas às vezes não são compreendidas. E existem pessoas que sim, nadam contra a maré, e ainda bem que nadam contra a maré, porque às vezes a maré é um turbilhão de lixo que precisa ser contida. E existem pessoas que tentam fazer isso. O Lênio é um deles. Vejam, no Reconversa, mas eu estava falando disso. O direito é simples. Buenas, dito tudo isso, vamos para o Elon Musk. E aí eu assisto um videozinho daquele cara, o tal de Deltan Dallagnol. Um guri cagado, mas cagado no sentido de tem o cérebro tomado pelo excremento que a humanidade tem produzido. Esse cara, durante 6, 7 anos, mandou no Brasil, junto com o Sérgio Moro. Ele parece uma criança que ganhou um doce falando sobre o Elon Musk dando um jeitinho para arrebentar com a estrutura jurídica brasileira. Gente, esse cara era um procurador da República. A sociedade brasileira pagou esse cara, sei lá por quantos anos, para defender a ordem jurídica. Olhem o vídeo dele, tá por aí. Isso é uma vergonha. E tá cheio de neguinho, de jornalista, de jurista, que curte esse tipo de gente. Um lixo. Final da tarde vem o ex e diz, não, nós nos passamos, nos enganamos. Também está tentando dar uma ganhadinha, né?
E claro, a lei é feita para ser cumprida. E para ser cumprida por pobre, por rico e por quem quer que seja. Decisão judicial não deve ser discutida, mas é evidente que não. Claro que pode ser discutida, deve ser contestada. Dentro dos limites da ordem jurídica. Agora, dada a ordem judicial, cumpra-se a ordem judicial por uma razão muito simples. Nós vivemos um Estado liberal, gente. E qual é a característica máxima do Estado liberal? É que este Estado oferece ao cidadão garantias contra o próprio Estado. Ou seja, se eu não cumprir a lei, como é que eu vou exigir que alguém cumpra? Então, dada a decisão judicial, e o justo ou o injusto de tal decisão, quem define é o juiz, e deu e encerrou o assunto. Não tem deputado do Novo seminazista que vai dizer o que é justo e o que não é justo. Quem diz o que é justo e o que não é justo é o juiz, gostemos ou não. Por quê? Porque isso é um postulado civilizatório. Mas aí aparecem aqueles juízes que gostam de dar decisões, que são as decisões que agradam a boiada, as minhas convicções. O juiz não está ali para exercer suas convicções. Ele está ali para aplicar a ordem jurídica e ponto. O custo da convicção judicial, do que se transformou a ordem jurídica brasileira a partir do lavajatismo, é gigantesco. Gigantesco. É promotor dando opinião se tu tem que comprar banana ou maçã para botar na merenda escolar. Ora, gente, isso é dado ao executivo. E assim vai. Por quê? Porque o mundo das convicções, vamos salvar o planeta a partir de um ativismo judicial que não sei das quantas e ninguém presta, só quem presta são os altos funcionários e etc. Então, não é assim que funciona. O Estado da modernidade não foi concebido para isso. E olha as consequências disso. Você sabe quantos processos tramitam no Brasil? Mais de 60 milhões. Olha o que o Supremo Tribunal Federal tem que decidir. Por quê? Porque quem tinha que cumprir a ordem jurídica, como diria o jurista em hebraico clássico, cada macaco no seu galho. Se o delegado fizesse o que tem que fazer, o promotor, o juiz de primeiro grau, etc., cara, o Brasil não teria ações. Estou dizendo as ações que eu tenho tramitando em juízo há mais de década, em primeira instância. E as pessoas, os cidadãos se ferrando. Por quê? Porque o Ministério Público faz determinadas coisas, determinados absurdos. E no fim das contas, só quem se ferra é aquele que está sendo processado. Tem que pagar advogado, tem que não sei o quê, tem que dar explicação para jornal. Terminou, é absolvido. E, por exemplo, o Ministério Público nem desculpa eles pedem. E aí tu olha a atuação deles no processo, é um horror, porque eles sequer se esforçam para provar aquilo que eles largam numa petição inicial que serve para alimentar uma manchete de jornal. Isso está aí para ser visto para quem quiser. Isso depois contra quem? Contra eles próprios. Por quê? Porque a credibilidade vai se desconstituindo, ou seja, a credibilidade na ordem jurídica vai se desconstituindo. E quem nasce nesse caudal? Os Bolsonaros da vida, os Marçal da vida, os Van Rato da vida. Então, gente, esse caso do Twitter tem decisão judicial, cumpra-se, ponto. Isso é uma questão de afirmação da ordem jurídica brasileira. Não é Alexandre de Moraes contra Musk. É o sistema judicial brasileiro contra uma empresa que acha que pode fazer o que bem entende e não pode. Portanto, acreditem, gostem ou não gostem, quando o juiz se move para fazer cumprir suas ordens, ele está defendendo a cidadania. Eu tenho um processo que eu estou tentando executar faz 3 anos com trânsito em julgado. Não consigo. Simplesmente não consigo. Por quê? Por causa de uma convicção. Mas e a lei que me garante isso? Quem paga essa conta? O cidadão. Agora, se o juiz dissesse, cumpre o que eu mandei, cara, muita coisa estaria sendo resolvida. Pensemos com o cérebro.